Até aqui? Tá tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Eu quero ensinar para vocês um método de interpretação chamado dispensacionalismo. Diga comigo, dispensacionalismo. Que é isso, Saulo? É oração em línguas? É quase. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um sistema teológico de interpretação bíblica que emprega consistentemente uma norma hermenêutica ou uma interpretação como norma, como regra, em toda a Escritura, que divide a história humana em dispensações, através das quais Deus revela-se progressivamente à humanidade sob diferentes formas. Eu vou te explicar algo. Esse sistema aqui a gente aprende no Rema, em uma das matérias, escatologia e aliança de sangue também. Mas o que eu vou te ensinar aqui, por meio desse sistema de interpretação, é que você vai perceber que vai ficar mais fácil você ler as Escrituras. Por mais que tenha esse nome difícil ali, dispensacionalismo, mas você vai ver o quanto vai facilitar a sua compreensão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é o dispensacionalismo na prática. Amém? O dispensacionalismo ele tem como base trazer uma revelação progressiva. E o que é uma revelação progressiva? É algo que estava escondido e foi revelado progressivamente para um povo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Às vezes eu uso esse exemplo, eu vou descer aqui para dar esse exemplo para vocês. Em sala de aula, falando para os meus alunos, eu dou esse exemplo só para explicar para eles. Diga comigo, dispensacionalismo. Vamos lá. Alguém está vendo algo meu aqui? Isso aqui, vocês estão vendo o quê? Diga a mão. Aqui dá para saber, a cor da minha roupa daqui? Agora, vocês estão vendo algo mais? O quê? Dá para perceber a cor da meia? Uns sim, outros não, né? Agora, alguém está vendo mais? Sim ou não? Dá para perceber mais ou menos se eu sou magro, alto, baixo? Dá para perceber? Quanto mais eu me aproximo de você, você consegue ver mais coisas, sim ou não? Você consegue ver alguns traços? Você percebe que eu sou magro mesmo, de verdade? Quanto mais eu me aproximo de você, mais você me conhece. Quando a gente fala de dispensacionalismo ou de revelação progressiva, nós estamos falando, e segura isso aqui, nós estamos falando de um Deus se revelando progressivamente durante toda a Escritura, até que então ele desceu aqui. Ele esteve aqui entre nós. E João capítulo 1, verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Chegaram para o Senhor Jesus, Filipe disse para eles, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, há quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, queridos, a revelação, esse sistema, ele ensina para nós a revelação no decorrer das dispensações, das eras, Deus se revelando para a humanidade progressivamente. A ideia era, vocês ainda não me conhecem como deveriam conhecer. Vocês ainda não me conhecem como deveriam conhecer. Até que ele desce até aqui. E João, escrevendo acerca disso, na sua epístola, João diz assim, em 1 João, João diz assim, nós vimos o verbo da vida, Jesus, nossa mão apalpou o verbo da vida, nossos olhos viram o verbo da vida, Jesus, Deus homem, Deus em carne, Emanuel esteve aqui, amém queridos? Aleluia, o Deus conosco. Então essa é a ideia da revelação progressiva, essa é a ideia desse sistema dispensacionalista. Só que esse sistema, ele tem algumas questões legais, por exemplo, veja que eu coloquei aqui hermenêutica norma, ou uma norma hermenêutica. O que quer dizer isso? Uma interpretação como regra. Que interpretação é essa como regra? A interpretação literal. Alguém diga literal. Como assim? O que quer dizer interpretação literal? É que Deus disse exatamente o que quis dizer. Amém? Quem já viu aqueles pregadores que estão lendo a Bíblia, ele fala assim, não, na verdade aqui Deus não quis dizer isso não.
Aí eu tenho um pastor que foi meu professor, que ele diz assim: se Deus não disse o que queria dizer, porque ele não disse logo o que queria? Então, queridos, Deus compartilhou conosco exatamente aquilo que ele queria dizer. Amém? Então, a base da nossa fé, ou a maneira com que nós iremos nos aproximar do texto, é de uma maneira literal. Quem veio dirigindo aqui para a igreja? Quem veio dirigindo? Levanta a mão. Quem viu que tinha placas, sinalização? Se você interpretasse aquelas placas de uma maneira figurada, você não chegaria aqui. Está lá uma placa. Tá lá um exemplo, vou dar um exemplo do sinal de trânsito. Está lá um sinal de trânsito vermelho. E você entendesse, não, vermelho, sangue, justificação. Acho que ele está dizendo que é para eu passar direto. O que ia acontecer? Um acidente. Sabe por quê, queridos? Porque você precisa interpretar aqueles sinais literalmente. Amém? Você tem uma placa que diz que é proibido virar à direita. E você diz assim, não, aqui é uma figura de que eu não posso seguir em frente. Você estava confuso, você não ia conseguir ter uma evolução na sua direção, você ia bater muito, ia ter muitos acidentes. Por quê? Porque você não estava interpretando corretamente as placas. Guardem isso aqui, a base da interpretação do texto bíblico é literal. Amém? A base é literal. Agora, tudo que está no texto bíblico é literal? Não. Quem entendeu isso aqui? Eu leio procurando o sentido literal, mas nem tudo é literal. Quer um exemplo? Fica melhor um exemplo? A Bíblia diz assim: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Eu não vou nem perguntar quem já pecou usando o olho. A Bíblia diz: se tua mão te faz pecar, arranca. Gente, não ia sobrar nada. A Bíblia não está dizendo literalmente que é para você arrancar seu olho, que é para você arrancar sua mão. A Bíblia está dizendo assim: remova aquilo que te faz pecar. Se você tem problemas nessa área de visualizar coisas que te afastam de Deus, então corte, remova, tire, afaste aquilo que está removendo você de Deus. Amém? Fazendo você se afastar do Senhor, da comunhão do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Vou dar um outro exemplo. Nas Escrituras, nós temos passagens em que a Bíblia usa figuras, metáforas, e a gente precisa de sabedoria e procurar nos aproximar diante disso, pegando a verdade central. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo legal aqui. A palavra serpente na Bíblia, quando a gente escuta a palavra serpente, naturalmente a gente já associa a algo negativo. Não é assim? Porque a gente lembra da serpente lá no Éden. Mas a Bíblia e o próprio Jesus utilizou a figura da serpente como algo positivo e também como algo negativo. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala raça de víboras, serpentes. Mas a Bíblia fala: sejam prudentes como a serpente e mansos como uma pomba. Aleluia. Está vendo que é serpente, nos dois casos serpente. Mas só o contexto vai nos indicar qual é o verdadeiro sentido daquela palavra. Amém? Então não traduza sempre isso. Cuidado com algumas falas universais. Eu ouço muito isso, alguns pregadores falando assim: todas as vezes que nas Escrituras a palavra serpente aparece, é sempre como algo negativo. Não, nós já vemos que não. Cuidado com essas afirmações. Todas as vezes que nas Escrituras tal palavra refere-se, porque a gente tem que entender que a base para a compreensão de um texto não é você pegar um dicionário. Isso aqui é muito comum. Eu estudei grego já durante alguns anos e eu via que os professores diziam assim: cuidado com isso. Eles pegam um dicionário Strong ou Vine e ele pega uma palavra lá, por exemplo, a palavra apóstolo. E ele pega a palavra apóstolo e ele vê que um dos significados de apóstolo quer dizer enviado, aquele que foi enviado. Mas a palavra apóstolo também pode ser um mensageiro, que também é enviado em certa parte, amém? Mas há uma diferença.
Então a gente tem que entender isso. Então a correta compreensão de um texto não é olhando só o significado da palavra, é aquele termo dentro do texto. Aí você vai compreender a totalidade daquilo que o autor bíblico está querendo passar para você. Amém? Então tenham cuidado com isso, mas sempre utilizem o literalismo como uma base para a sua interpretação. Um irmão mandou uma mensagem para mim. Olha essa mensagem que o irmão mandou. Foi uma irmã. Ela disse: professor Saulo, eu tive uma interpretação maravilhosa e eu queria saber se você concorda com ela. E eu disse: qual é a interpretação? Ela disse: veja só, a Bíblia fala que Jesus, quando estava lá na cruz, ele deu um grande grito, ele bradou, o soldado furou ao lado do Senhor, saiu água, você já sabe disso. E daí, essa pessoa disse o seguinte, que aquela água que saiu, que estava misturada com sangue, que caiu na terra, que a terra tinha sido amaldiçoada, purificou a terra naquele exato momento que a água caiu no chão. Aí eu falei para ela assim: olha, a gente pode acreditar numa terra que será purificada futuramente, no reino milenar do Senhor Jesus Cristo, na eternidade, podemos acreditar nisso também, mas a proposta do texto bíblico ali não era falar de purificação da terra. Na verdade, Jesus foi para a cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Então Jesus foi para a cruz como redentor, como substituto perfeito para nos perdoar. Amém, queridos? A terra ainda está debaixo de maldição. A terra ainda geme e suporta angústia até agora. Mas em breve, futuramente, haverá também uma restauração para a terra. Amém? Alguém dá um glória a Deus? Mas a gente deve ter cuidado com essas aplicações, com essas interpretações que não é intenção do autor bíblico. Amém? Cuidado com isso, queridos, porque senão a gente pode estar transmitindo algo para as pessoas que não era intenção daquele autor inspirado. Eu tenho algo mais para dizer. Que divide a história humana em dispensações através das quais Deus revela-se progressivamente à humanidade sob diferentes formas. Nós veremos, queridos, que esse sistema dispensacionalismo, nós encontramos na Bíblia a palavra dispensação, mas nós não encontramos na Bíblia o número de dispensações. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas são as dispensações, mas alguns sistemas dispensacionalistas falam sobre 7 dispensações. Eu acho legal, eu falo sobre 7 também, mas não é bíblico o número 7. Saulo, o que é uma dispensação? Corresponde ao trato de Deus com um povo específico. Ou seja, Deus está tratando com o povo durante um tempo. A ideia de uma casa, quem é dona de casa sabe disso. Pensa numa casa com vários cômodos e você decide organizar aquela casa. Você começa pela sala e você vai organizando progressivamente. Cada parte da casa seria uma dispensação. Entendeu agora? Então Deus está se revelando progressivamente em cada era, em cada parte da história da humanidade. Alguém dá um glória a Deus? Vamos avançar. Eu não quero deixar cansativo para vocês. Eu voltarei para explicar isso aqui depois. Eu quero passar algo mais aqui. Eu fiz esse gráfico aqui, queridos, está no meu livro também esse gráfico. Visão sobreposta das dispensações, revelação progressiva. Propósito das dispensações é revelar o plano da salvação e do reino. Vamos lá. Alguém me perguntou uma vez, qual o propósito das Escrituras? Se eu perguntasse para você, qual o propósito das Escrituras? Você saberia responder? Sabe o que é que diz a Bíblia? Que tudo o que foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo, sejais salvos. Então a Bíblia é o propósito das Escrituras, o propósito da Bíblia é nos salvar dos nossos pecados. Amém? É transmitir a revelação de Deus que nos salva por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva dos nossos pecados. Mas olha, observa isso aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas ali tem o nome plano. Plano. Nessa coluna aqui eu coloquei salvação e reino.
Esse é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Diga comigo, salvação e reino. Então, desde o início, quando Deus criou o homem, Deus compartilhou algumas verdades. Deus criou Adão e Deus disse para Adão: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. A ideia de domínio é reine, governe. Amém, queridos? Mas a Bíblia fala também, após a queda do homem, você vai ver diversas passagens apontando para um redentor que viria futuramente. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então nós encontramos a ideia dessas duas verdades, salvação e reino. Plano, salvação e reino. Qual a maneira que Deus utilizou para compartilhar esse plano? As dispensações. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para a primeira dispensação nesse sistema, eu vou utilizar o numeral 7. A Bíblia não diz 7, amém? A Bíblia fala dispensações no plural. Mas esse sistema aqui a gente pode entender 7. Tem teólogos que defendem 4, 3. Eu não vejo problema nas 7, não. Mas veja só, nós temos ali a inocência. O que quer dizer a inocência? Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam numa condição de consciência de pecado, ou eles estavam inocentes diante de Deus? Adão se aproximava diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, amém? Não havia consciência de pecado. Então nós temos ali esse trato de Deus com o homem durante esse período. E você sabe que aqui existiam regras. Deixa eu só falar algo para vocês. Muitas pessoas asseveram que antes da lei de Moisés não havia nenhuma lei. Isso não pode ser verdade. Porque quando Deus criou Adão, Deus deu leis, regras. Escuta isso, todas as vezes que a humanidade ficou sem lei, sem regra, essa humanidade se destruiu. Então o homem precisa de regras, o homem precisa de leis, amém? Então Deus passou uma lei para Adão. Qual foi a lei? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Se você comer, certamente morrerás. Então existiam regras, sim. Alguém dá uma glória a Deus? Vamos avançar, logo mais vai tocar para o seu intervalo. Nós temos também a consciência. Após a queda do homem, o homem passou a andar segundo a vontade da carne e dos pensamentos, diz a Bíblia, e era por natureza filho da ira. Depois nós vemos o governo humano. Quem lembra que o homem foi fazer uma torre de Babel, a conhecida torre de Babel, com o propósito de ter os seus nomes conhecidos e tocar os céus. E Deus interrompeu aquilo, porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém, amém? Nós temos também ali promessa ou patriarcal, o período em que Deus escolheu os patriarcas. Quem lembra o nome de um patriarca aí? Vamos lá, gente. Abraão, gente, Abraão. Então Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, e você já sabe da história, para compartilhar a verdade. Deus também trouxe a lei por meio de Moisés. Hoje nós estamos em qual dispensação? Em qual dispensação mesmo? Da graça de Deus. Resta quantas dispensações? Diga uma. Que será que período? O período do reino do Senhor. Amém? Eu não sei se você sabia, mas haverá um momento que Jesus Cristo reinará aqui nessa terra sobre todos os povos. E aqui, queridos, eu não posso deixar de fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Vai ser o fim dos governos corruptos. Porque Jesus, o Messias, estará de Jerusalém reinando sobre todos os povos. E nós reinaremos junto com ele. Ah, como eu anseio por esse governo. Não haverá injustiças no reino do nosso Jesus, do nosso rei. Amém? Será um reino de justiça, paz e alegria. Ah, Saulo, mas hoje já é um reino de justiça, paz e alegria, num aspecto espiritual. Mas haverá um momento que literalmente, de Jerusalém, Jesus reinará sobre todos os povos. Diz a Bíblia, queridos, que o lobo habitará com o cordeiro, o leão comerá palha. Gente, leão come carne. Mas diz a Bíblia que no reino futuro o leão vai comer palha. Meu Deus! Ah, como eu anseio por esse governo do Messias Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns minutinhos, eu quero falar algo ainda com vocês. Você sabia que nós devemos viver na expectativa desse reino? Sabe por quê?
Porque tanto os profetas do Antigo Testamento como no Novo Testamento falavam sobre o momento que o Messias viria para reinar. Quem lembra da profecia do nascimento de Jesus lá em Isaías? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bom, o menino já nasceu. Amém? Jesus já esteve aqui entre nós. Mas eu não vejo o governo de toda a terra sobre os ombros dele. Eu não vejo paz sem fim. Eu não vejo isso acontecendo. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa terra, os nossos governantes, eles são injustos. E escuta isso. É impossível existir paz se não houver justiça. Por que não há paz nas nações? Porque os governantes são injustos. Porque os homens são injustos. Como não tem justiça, não pode existir paz. Mas em breve haverá um reino de justiça. E o reino de justiça trará paz. Aleluia! Eu não sei você, mas o meu coração arde de expectativas por esse dia do governo do Messias, Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Então, queridos, a ideia do dispensacionalismo é revelar o plano de Deus no decorrer das Escrituras para as nossas vidas. Por que é importante a gente compreender esse sistema? Porque esse sistema vai trazer para nós tanto a revelação progressiva, como ele vai nos ensinar que existem promessas de Deus que foram feitas para povos diferentes. Por exemplo, quando eu leio as Escrituras, nós encontramos 3 povos, que são eles, os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Desses 3 povos, você é qual? Diga comigo, eu pertenço à igreja de Deus. Por que isso é importante você ter em mente? Porque se você não tiver a correta compreensão de quem você é na referência bíblica, ou seja, para quem Deus está se referindo quando fala algo, você vai fazer uma confusão e vai pegar textos que foram aplicados para os judeus e aplicar para a sua vida e dizendo que é para você. Por que existe hoje muitas posições na área da escatologia, a doutrina do fim? Por que pessoas falam que a igreja vai passar pela tribulação? Por quê? Porque eles acham que se a tribulação é prometida para os judeus, a igreja deve ser um judeu, então a igreja vai passar pela tribulação. Mas a igreja não refere-se aos judeus. Igreja refere-se ao grupo que nasceu de novo. É um organismo distinto de Israel, que pertence ao Senhor, que nós somos, queridos, novas criaturas, nascidos de novo, santos, eleitos, irmãos, os da fé, e não há nenhuma promessa para que a igreja de Cristo experimente o período tribulacional que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém, queridos? Então precisamos trazer a distinção dos povos e eu explicarei isso para você em breve. Então eu vou deixar aqui já no ponto, só para você ver. Pode passar o próximo slide, acho que só para eu deixar aqui para eles verem. Tem um slide aqui que é sobre os 3 povos. Os 3 povos na Bíblia, depois do intervalo nós iremos compartilhar algumas verdades sobre isso. E fica tranquilo que a gente vai colocando fundamento e depois a gente vai compartilhando algo mais, amém? O tempo todo, amém? Aleluia. Então, eu estou caminhando com vocês na compreensão de um sistema chamado dispensacionalismo, e a ideia do dispensacionalismo é Deus se revelando progressivamente à humanidade sob diferentes formas para povos diferentes, amém? Isso nós temos visto nas Escrituras, na palavra do Senhor, e eu teria muito a falar aqui com vocês também. Mas para que a gente não fique sem ler nenhum texto das Escrituras a respeito disso, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, nós iremos avançar. Aleluia. Nós iremos tratar sobre questões difíceis de resolver, também aqui, passagens das Escrituras que você sabe que no texto bíblico existem passagens que são difíceis de resolver, sim ou não? Efésios capítulo 3, do 1 ao 7. Mas existem outras passagens que facilitam e tudo isso a gente vai tocar em algumas passagens aqui. Vou dar um exemplo de uma. Jesus falou para o ladrão lá na cruz: em verdade, te digo hoje, ou em verdade eu te digo hoje
estarás comigo no paraíso. Cenas dos próximos capítulos, amém? Jesus estava dizendo para ele, naquele momento, o hoje era uma referência ao exato momento que ele estava falando, ou Jesus estava falando que naquele dia estaria com aquele homem no paraíso. E para complicar mais, como ele estaria naquele dia, se Jesus passa 3 dias e após os 3 dias, a mulher, quando vai tocar nele, após a ressurreição, ele diz, não me detenha porque eu ainda não fui para o Pai. E aí, ele foi ou não foi? Se quiser saber, não perca na quarta-feira também, amém? Ah, Jesus, me segura, Jeová, aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 3, verso 1, nós lemos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito de quê mesmo? Dispensação de quê? Da graça de Deus. Diga comigo, dispensação da graça de Deus. Aí ele diz, a mim confiada para vós outros. Aí ele diz, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, diga gerações. Aí ele continua, não foi dado a conhecer aos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros de quê? De quê, queridos? Do corpo de Cristo. Eles são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Verso 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então esse texto aqui mostra que a palavra dispensação tem na Bíblia. Amém? Dispensação da graça de Deus. E a Bíblia fala sobre outras gerações, de algo que foi ocultado de um povo e revelado apenas a um outro povo, que somos nós na presente era. Então, é algo que procede das Escrituras, porém, foi sistematizado depois por um teólogo durante o período da história da igreja, mais à frente, já após a Reforma Protestante, a gente vê que o dispensacionalismo foi estabelecido como sistema, mas, no geral, o dispensacionalismo vem das Escrituras, amém? Que procede com bases das Escrituras, que eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Bom, nós veremos agora, para a gente ter uma correta compreensão da Bíblia, a gente precisa identificar os 3 grupos de povos que tem na palavra do Senhor. Existem promessas que Deus falou coisas para nós, igreja, tem coisas que Deus falou para os judeus e tem coisas que Deus falou para os gentios. Eu vou dar um exemplo. A lei de Moisés e outras passagens que tem lá no Antigo Testamento não podem ser aplicadas diretamente para nós. Amém? Vou dar um exemplo. Existia uma das leis que dizia que se o filho desobedecesse o pai, ele deveria ser apedrejado. Eu vou perguntar aqui, quantos filhos já desobedeceram? Quantas pedras você já lançou no seu filho? Nenhuma. Porque você entende que você está debaixo de uma outra regra, de um outro trato de Deus com você, amém? Então a gente precisa ter essas verdades no nosso coração. É a não compreensão desses 3 povos que pessoas têm confusão, fazem confusão na guarda ou não guarda do sábado. Quem já ouviu falar? Pessoas que guardam o sábado, já ouviu? Será que eu devo guardar ou eu não devo guardar? É a confusão nessa questão dos 3 povos. Quem se considera como judeu, então ele vai dizer, então eu devo guardar o sábado. Quem entende que hoje ele é nova criatura em Cristo Jesus, pertence à igreja do Senhor, ele vai dizer que ele já está no sábado porque ele está em Jesus. Amém? E outras verdades mais que eu irei compartilhar. No entanto, quem guarda, não fale de quem não guarda, e quem não guarda, não fale de quem guarda, porque para o Senhor o faz. Amém? É o que Paulo nos recomenda. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Vamos estudar aqui esses 3 grupos de pessoas, esses 3 povos. Vamos avançar aqui na nossa compreensão.
1 aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 10, verso 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Esse texto aqui está mostrando para nós quantos povos? 3. Diga, os judeus, os gentios, diga a igreja de Deus. Eu trouxe aqui algumas definições. Você pode apertar na tela para eu poder passar, porque quando ele sai da tela eu não consigo mudar. Pode passar? Ele tem que estar na tela ampliada, senão eu não consigo passar. Aleluia. Você pode olhar? Ok? Quando a gente, deixa eu só ir falando algo para vocês, quando a gente aprende sobre esses 3 povos, a gente entende, queridos, que existe um trato de Deus diferente, diferenciado para cada um desses povos. E por que isso é importante a gente ter em mente? Justamente para a gente não fazer a confusão, não aplicar coisas que não foram prometidas para nós, aplicar como se fosse, e aí vai ter confusão na interpretação também. Eu vejo várias pessoas, às vezes as pessoas me mandam perguntas dizendo assim, eu li tal texto das Escrituras e eu não sei se é para mim ou não. E eu vou te mostrar que existem coisas que são gerais para todas as pessoas, existem questões que referem-se só para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Quem são os judeus? Número 1, os descendentes físicos de Abraão, Isaac e Jacó. Você é descendente físico de Abraão, Isaac e Jacó? Diga não. Também chamados de circuncisão, povo da aliança, santos do Altíssimo, povo de Daniel, Israel. Bom, nós não somos os judeus, queridos. Amém? Se você nasceu... Saulo, mas eu tenho descendência judaica. Se você nasceu de novo, você deixa de ser judeu e passa a ser membro do corpo de Cristo. Amém? Você deixa de ser judeu e você passa a ser membro do corpo de Cristo. Gentios. A Bíblia trata eles como os gregos, povo sem aliança com Deus, nações ímpios, circuncisão. Esses aqui éramos nós. Nós éramos ímpios. Nós éramos incircuncisos. Nós não tínhamos aliança com Deus. Mas a Bíblia fala, por meio do sacrifício de Jesus, nasce um novo povo. Uma nova raça, que Jesus prometeu que ia fundar, que ia edificar esse novo povo. Lembra que Jesus conversando com Pedro, Jesus falou assim em Mateus capítulo 16, a partir do verso 19, verso 18, Jesus fala assim, portanto eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela, edificarei. Veja, ele não disse edifico, ele não disse edifiquei, ele disse eu edificarei a minha igreja. A igreja é um organismo novo, que nasceu, que teve seu início ali após a ressurreição de Jesus Cristo. Não existia igreja no Antigo Testamento. Amém? Eu ouço às vezes os pregadores dizendo assim, é porque, aleluia, a igreja do Antigo Testamento. Não, não tinha igreja no Antigo Testamento. Aleluia. A igreja é um organismo novo que veio a existir após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando o Cristo ressurreto sopra o Espírito para dentro dos apóstolos lá no cenáculo, e quando foi em Atos capítulo 2, houve a descida do Espírito Santo, trazendo ali o revestimento de poder, e a igreja ficou conhecida a partir desses eventos. Amém? Então a igreja, como eu coloquei ali, qualquer pessoa que nasce de novo, e é feita nova criatura em Cristo Jesus, seja judeu ou gentio. Você nasceu de novo? Então, segundo a Bíblia, você é membro da igreja.
Você pertence ao corpo de Cristo. Logo, para você, não há nenhuma promessa que coloque a igreja durante um período de tribulação que há de vir sobre toda a terra. Amém? Não há uma só promessa. Vou dar um exemplo aqui. Curiosamente, nós encontramos em Apocalipse a igreja até o capítulo 4. A gente tem ali capítulo 1 de Apocalipse, a mensagem que fala para João em Patmos, capítulo 2 e 3, a mensagem para as 7 igrejas de Apocalipse, igreja. Capítulo 4, João é levado aos céus ao ressoar de uma voz como de trombeta. E ele passa a ver as coisas de cima para baixo agora. Não é curioso isso? E a igreja só retorna no capítulo 19 de Apocalipse com o Senhor Jesus sentado em cavalos brancos. Aleluia! Portanto, nós não encontramos a igreja no período tribulacional que há de vir sobre toda a terra. Amém? Mas haverá salvação? Sim. Haverá pessoas salvas? Sim. Como assim, Saulo? Se você quiser saber, faça sua matrícula no Rema e vai ter a matéria escatologia e você vai aprender essas coisas. Mas espera aí, Saulo. A Bíblia não fala que o Espírito Santo vai ser tirado da terra durante a tribulação, que as Bíblias vão ficar as páginas todas em branco? Não, não fala isso. A Bíblia não fala isso. Aleluia. Mas durante anos eu aprendi assim. Pois é, eu também, mas não está na Bíblia. Ô Saulo, quer dizer que o Espírito Santo não vai sair da terra não, quando a igreja for arrebatada? Não. Não, mas espera aí, tem que estar isso na Bíblia. Fazer uma pergunta para você, certo? Não, vou fazer 2 perguntas para você e a gente já resolve essa questão já agora. Uma pergunta, o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Se ele é Deus, ele é onipresente, sim ou não? Aí agora vem. Como se tira Deus de algum lugar? Como diz um pregador amigo meu, se Deus sai de algum lugar, ele se encontra com ele mesmo. Então, queridos, não tem como remover o Espírito Santo da terra. Amém? Aleluia. Oh, glória a Jeová. Nos ajuda, Jeová. Então, vamos lá. Nós encontramos aí a igreja de Deus, que é qualquer pessoa que nasceu de novo, se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos para algumas dicas de interpretação. Isso aqui é legal, viu, queridos? Segura aí. Preste atenção nessas dicas que eu vou fazer em alguns comentários, vou citar algumas passagens das Escrituras, eu vou construindo algumas coisas com calma para vocês. Deus inspirou homens a escreverem a Sagrada Escritura. Ele transmitiu sua revelação aos homens. Logo, é sua vontade que tenhamos a correta compreensão do que nos foi dito através de sua palavra. Deus falou com sotaque humano. Meu Deus, isso é fantástico. Amém? Todas essas dicas estão no meu livro também. Sabe, queridos, Deus quer que compreendamos a palavra dele. Eu não sei você, queridos, mas durante anos nós fomos ensinados que a Bíblia é mistério. É mistério. A Bíblia, e se você não entende algo, aí fala logo, é mistério. Vai ler uma passagem da Bíblia que é difícil, aí fala, não, isso aqui é mistério. Deixa eu só dizer algo para você, eu não estou dizendo que a gente compreende tudo. Existem mistérios sim, queridos. Amém? Mas a Bíblia fala que o que foi revelado para os filhos dos homens. Mas as coisas que foram ocultadas é para o Senhor. Então tem coisas que a gente não vai saber. Amém? Já vou passar algo para vocês aqui prático,